realmente interessa, com certeza, a muitos. Quero agradecer muito esse convite, agradecer pela possibilidade de estar aqui conversando com vocês um pouquinho sobre minhas pesquisas a respeito de Nossa Senhora dos Remédios, pesquisa essa que começou em 2011, já tem bastante tempo, pela qual eu pude fazer todo um apanhado, não só imagético de Nossa Senhora dos Remédios do século XII até o século XXI, uma coisa que eu e o doutor Sebastião já conversamos bastante a respeito disso, pelo jeito nós dois gostamos muito de imagens, né, doutor Dom Sebastião? Mas também a questão da história dessa devoção, que é o que vamos conversar um pouco hoje. E, claro, tem que cumprimentar Dom Sebastião Duarte por estar resgatando essa história em Caxias, porque a história mesmo de Nossa Senhora dos Remédios, como ela chega no Brasil, como essa devoção chega no Brasil e o que ela faz no Brasil, nem sempre é conhecida. E é algo que é extremamente importante ser resgatado justamente nos dias de hoje, porque falar de Nossa Senhora dos Remédios é falar de justiça social, é falar de equidade, é falar de diálogo interreligioso. Três coisas importantíssimas ainda no século XXI. Se você não sabe sobre isso, vamos falar um pouco sobre isso hoje. Preste atenção, faça suas perguntas, no final a gente vai poder também ter um tempinho para tirar as dúvidas que tenham ficado dessa nossa conversa, dessa manhã, tarde, noite de hoje. Eu queria começar, então, falando um pouquinho da minha experiência com Nossa Senhora dos Remédios. Como é que eu cheguei nessa pesquisa? O que me levou a pesquisar Nossa Senhora dos Remédios? Eu não sou de Caxias, também não sou de Portugal, eu sou carioca. Mas lá no Rio de Janeiro, eu não conhecia Nossa Senhora dos Remédios. Eu vinha conhecer Nossa Senhora dos Remédios em São Paulo, em 2011, quando, entrando numa igreja que fica na cidade de São Paulo, no bairro do Cambuci, por acaso, achando uma igreja muito interessante, eu tenho mania de entrar nas igrejas, sentar, orar um pouco também e admirar toda a arquitetura. Entrando numa igreja que eu nunca tinha entrado, descobri que era uma igreja de Nossa Senhora dos Remédios. E o que me chamou a atenção foi ver na parede dessa igreja um cartazinho com duas imagens. E vou pedir ao seminarista Alain para colocar essa imagem para vocês, para a gente poder comparar, junto de vemos a imagem. Veja, este não é o cartaz, mas são justamente as duas imagens que estavam no cartazinho dessa igreja. Uma imagem datada de 1724 e a outra datada de 1945. A igreja da direita era a igreja onde eu estava, e vocês estão percebendo claramente que é diferente da igreja da esquerda. Isso me chamou a atenção, como pesquisadora, a primeira coisa que eu pensei, uma igreja tão antiga dessa, uma igreja de 1724, será que o templo sempre foi nesse local? Será que modificaram o templo? Como é a história dessa igreja? E foi aí que eu comecei, então, a entrar na pesquisa a respeito dessa igreja. Pode tirá-la, obrigada. E dentro dessa minha pesquisa, eu acabei descobrindo coisas interessantíssimas a respeito dessa igreja. Primeiro, descobri a relação dessa igreja com a luta abolicionista no Brasil, porque dentro dessa igreja existia uma confraria de Nossa Senhora dos Remédios. Vou pedir para o Alan colocar agora a nossa segunda imagem. Já agradeço desde já ao auxílio do seminarista Alain com tudo isso. Nesta igreja, Nossa Senhora dos Remédios, que vocês acabaram de ver, o que acontecia? Não naquela da igreja da direita, mas sim da igreja da esquerda, aquela de 1724. Acontecia a reunião da confraria da Nossa Senhora dos Remédios. Nessa confraria, havia alguém que era o provedor da companhia, que era Antônio Bento de Souza e Castro. Antônio Bento de Souza e Castro nada mais foi do que, ou nada menos foi do que aquele que substituiu Luiz Gama na luta pelo abolicionismo no Brasil. Junto com Antônio Bento estava João Mendes de Almeida, José do Patrocínio, Muniz de Souza, Bueno de Andrade e muitos outros fazendo parte da confraria da Nossa Senhora dos Remédios. E usavam o local de reunião da confraria, que era dentro da igreja, para fazerem as suas várias confabulações para ajudar no abolicionismo. Eles formaram um grupo chamado Os Caifazes. E esse grupo criou, dentro da Igreja Nossa Senhora dos Remédios, uma escola do ventre livre, ou seja, as crianças, filhas de escravos, depois da lei do ventre livre, que não poderiam estudar em escolas comuns, estudavam na igreja. Tinha uma escola para essas crianças, filhas de escravos. Nessa igreja foi feito o primeiro jornal abolicionista de São Paulo, que é esta página que vocês estão vendo também na imagem, A Redenção.
Nesta igreja também acontecia o acobertamento de escravos fugidos. De que forma? Eles faziam, proporcionavam aos escravos que fugiam das fazendas, eles mesmos fazendo todo o estímulo da fuga, levavam esses escravos escondidos para dentro da igreja de Nossa Senhora dos Remédios, e quando faziam as procissões, levando então a imagem de Nossa Senhora dos Remédios no andor, o que acontecia? O andor era coberto por umas panos muito pesados, e os negros, então, os escravos, iam embaixo daquele andor, escondidos, para que da igreja de Nossa Senhora de Remédio fossem transportados, todo o trajeto da Romaria, sendo transportados para outros lugares seguros, até que, no momento certo, eles eram colocados na estrada de ferro e levados até a cidade de Santos, onde foram formados 3 quilombos por esses negros acobertados da fuga por dentro de uma confraria de Nossa Senhora dos Remédios. Nessa confraria participava também o bispo de São Paulo, Dom Lino Deodato. E o bispo de São Paulo criou a chamada Caixa Auxiliadora de Redenção de Cativos, onde ele estimulava todos aqueles que participavam do grupo a dar 1/3 do seu rendimento para comprar a alforria de escravos. Uma história lindíssima. Pode tirar já, Alain, obrigada. E essa história lindíssima ficou encantando a minha cabeça. E eu pensava, mas de onde veio isso? Por que essa confraria de Nossa Senhora dos Remédios tinha esse interesse especial em desenvolver todas as atividades tão bonitas, tão interessantes em relação a na época do Brasil, desse século XIX, no período tão triste, né? Período de escravidão, de escravizar os nossos semelhantes. E pesquisando mais um pouquinho a respeito, o que eu fui descobrir? Que no Brasil também tinham outras irmandades, outras confrarias de Nossa Senhora dos Remédios, espalhadas pelo Brasil todo, inclusive no Maranhão e também no Rio de Janeiro, Minas Gerais, onde pessoas também, assim como em São Paulo, se preocupavam em comprar licença de alforria, cartas de alforria para esses negros escravos, mas não apenas isso. Por exemplo, na confraria Nossa Senhora dos Remédios da Capela de Santa Efigênia, do Rio de Janeiro, há um estatuto criado em 1788, e nesse estatuto dizia que o dinheiro recolhido pelas esmolas por essa confraria teria que ser usado para auxiliar negros alforriados que fossem ou não, mas abandonados pelos seus senhores, muitas vezes por estarem muito velhos, abandonados à própria sorte, para a própria morte, e assim, ao tratar essas pessoas muito idosas, negros muito idosos, como também negros que morriam nas fazendas, muitas vezes no Rio de Janeiro, eram jogados na praia, simplesmente para o mar levar, sem um enterro digno. Essa confraria comprava, então, terrenos para poder enterrar esses escravos abandonados, e também pagava advogados para que negros que estivessem sendo condenados por algum crime, alguma situação, pudessem também receber a liberdade através desses advogados. E também, claro, comprar cartas de alforria também e libertar negros também. Curiosidade, essa confraria de Santa Efigênia, ou melhor, a confraria de Nossa Senhora dos Remédios, da Igreja de Santa Efigênia, no Rio de Janeiro, era formada por negros alforriados. Então, tudo isso foi me chamando muita atenção. Como é que pode uma relação tão grande dessa questão social, da libertação de escravos, libertando o Brasil, com Nossa Senhora dos Remédios, com as confrarias de Nossa Senhora dos Remédios? Para descobrir, então, tudo isso, qual era a origem dessa relação, eu tive que buscar o quê? A origem da devoção. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho mais hoje aqui. Para estudar a origem dessa devoção, aí sim, eu tive que sair do Brasil. E aí, saindo do Brasil, primeiro eu fui para a França, estudar o local onde se forma uma ordem, da qual o bispo Sebastião Duarte acabou de falar, a Ordem dos Trinitários, já vou conversar sobre ela, onde essa ordem se forma, onde ainda existe o primeiro mosteiro, o primeiro local da ordem, está lá, isso é uma ordem do século XII. Da França, eu fui à Espanha, fui a Portugal e fui ao Vaticano para pesquisar os arquivos secretos do Vaticano para tentar descobrir alguma relação também desta devoção a Nossa Senhora dos Remédios com o Brasil.
E explico por quê. Porque se a devoção de Nossa Senhora dos Remédios está tão ligada à ordem dos trinitários, e realmente ela está, ela não consegue ser, a história de Nossa Senhora dos Remédios está inseparavelmente ligada à história da Ordem da Santíssima Trindade e Redenção dos Cativos, que é o nome completo da Ordem dos Trinitários, através da qual ela se originou e quem também foi o responsável por disseminar a devoção pela Europa toda e depois até chegar ao Brasil. Mas o problema é que os registros brasileiros diziam que a Ordem da Santíssima Trindade só tinha chegado no Brasil no século XX. Como então explicar igrejas, como a própria igreja de Caxias, onde essa live está sendo feita, que existe há muito tempo antes? Então, alguma coisa devia mostrar isso. Foi isso que eu fui pesquisar nos arquivos secretos do Vaticano para tentar descobrir qual era a relação. E descobri sim. E vamos chegar lá também. Voltando então para a origem. Se a devoção está tão ligada à Ordem da Santíssima Trindade e Redenção de Cativos, como essa ordem começa? Essa ordem começa em 1193, quando São João da Mata tem uma visão. Eu vou pedir mais uma vez ao Alan para colocar agora a nossa terceira imagem. Nessa imagem, vocês vão observar à esquerda um quadro ilustrando a primeira missa celebrada por São João da Mata em Paris. São João da Mata, um padre recém-formado que pedia orientação a Deus sobre a qual ordem ele deveria se filiar após a sua formação. E ainda nessa dúvida, em toda essa ansiedade de tentar descobrir a que ordem ele deveria se filiar, ele vai celebrar a sua missa de formatura, sua primeira missa, celebrando a Eucaristia. Na hora que então ele vai celebrar a Eucaristia, ele olha para os céus e vê uma imagem semelhante a essa que vocês estão vendo à direita do slide. Ele tem uma visão de Cristo sentado num trono, estendendo as suas mãos para dois homens. De um lado, um homem branco, como vocês podem ver, segurando uma cruz, do outro lado, um homem negro. São João da Mata interpreta essa visão da seguinte maneira: Deus está convocando São João da Mata para uma nova ordem, para criar uma nova ordem, uma ordem que se responsabilize para trazer a liberdade para cativos, e cativos independentemente da sua origem. Por quê? Vamos lembrar que em 1193 estamos meio ao iniciozinho das cruzadas, guerras religiosas entre cristãos e mouros. São João da Mata, então, interpretou que o homem negro a quem Jesus dava a mão era um mouro, era um muçulmano, e o homem branco seria um cristão. Jesus, então, ele está estendendo suas mãos tanto a muçulmanos quanto para cristãos. São João da Mata, não sei se dá para observar muito bem, mas os dois homens também estão concorrentes. Este mosaico é um mosaico feito em 1210, baseado nessa visão que São João da Mata teve. Esse mosaico está atualmente num prédio que não é mais o Hospital de São Tomás de Formes. Esse Hospital de São Tomás de Formes deixou de existir já faz muitos anos. Hoje é um centro de pesquisas do governo de Roma, mas o mosaico ainda está lá, porque quando um do São João da Mata depois funda esse Hospital de São Tomás de Formes, é colocado, então, esse mosaico que se torna o emblema dos trinitários, dessa ordem que vai começar, então, a se formar em 1193, voltada para a libertação de cativos das cruzadas, independentemente da crença desses cativos. Pode tirar, por favor, Alain. E é assim que São João da Mata, depois de ter essa visão maravilhosa, ele fica realmente preocupado em tentar confirmar a visão. E aí ele resolve sair de Paris, deixa então seus estudos, deixa tudo, e vai ir para um retiro de oração. Um retiro de oração num local chamado Cerfroid, que fica a 80 quilômetros no nordeste de Paris. Nesse local, ele conhece outro homem muito especial, ele conhece São Félix de Valois. São Félix de Valois, na verdade, era um príncipe de Valois, um príncipe chamado Hugo de Vermandois e Valois. Esse príncipe havia se alistado nas cruzadas, só que havia passado um tempo lutando nas cruzadas e ficou
tão horrorizado com a matança, tão horrorizado com tudo que ele viu, que quando ele volta para a França, ele desiste de tudo e se torna um ermitão, se torna um religioso. São João da Mata, conhecendo São Félix de Valois, os dois, tendo justamente essa mesma experiência diferenciada com as cruzadas, resolvem se unir para formar a Ordem da Santíssima Trindade e Redenção de Cativos. A ordem é fundada também em 1193, junto com outros religiosos que também estavam em Serfroy, vão assumir um manto branco com uma cruz vermelha e azul, como esta que eu trago no meu pescoço, o travessão vermelho vertical e o travessão azul horizontal. É feita a primeira regra também da ordem, por São João da Mata, e nesta regra, olha a curiosidade, ele coloca, uma das questões da ordem é que quem se filiasse à ordem entregaria seus bens à ordem, e a ordem ia aplicar da seguinte maneira: 2/3 iriam para a caridade e para o sustento da própria ordem, e 1/3 ia para a libertação de cativos. Não parece com aquilo que nós acabamos de falar sobre São Paulo, lá na confraria, lá em São Paulo? Veja que interessante como as coisas começam a se juntar. O Papa Inocêncio III vai reconhecer, então, esta ordem em 1198, então a ordem é reconhecida, e o Papa Inocêncio III também vai conferir a proteção apostólica a esses homens, São Félix e São João da Mata, para que eles possam, através de uma carta escrita pelo Papa, ir negociar com os muçulmanos a troca de prisioneiros cristãos por prisioneiros muçulmanos ou a compra desses prisioneiros cristãos através de dinheiro. Como é que conseguiu esse dinheiro? Através de esmolas e também dessa terceira parte dos bens das pessoas que entravam para a ordem. Nesse momento ainda não tem ordem, leigos envolvidos, os leigos vão entrar posteriormente, vão ser muito importantes. E assim, pode colocar mais uma imagem, por favor, imagem 4. Esses trinitários vão às cruzadas, vão participar das cruzadas. Mas como assim? São Félix de Valois está tão horrorizado? Sim, ele está horrorizado. Ele vai acompanhar os cruzados, só que observem, eles vão montados em mulas. Isso para poder justamente fazer a separação de que eles não estão armados, eles não estão indo à guerra, eles estão indo para libertar cativos. E é assim que eles vão, como na imagem à direita, uma ilustração também de lá em Roma, fazer essas compras de prisioneiros, trocas de prisioneiros, através desse dinheiro adquirido pelas esmolas. O interessante é que observamos também nos trinitários nesse momento que eles não só vão libertar os prisioneiros, como eles vão criar também muitos hospitais para que esses prisioneiros, muitas vezes muito machucados, possam também ser curados, tanto muçulmanos como cristãos. Vão fazer também cemitérios para essas pessoas, muitas vezes também, porque nem sempre, no terreno cristão, não posso enterrar um muçulmano, mas dentro de um cemitério trinitário seria possível. Muitas pessoas vão ser salvas e libertas nessas incursões. Mais ou menos 10.000 prisioneiros foram libertos em todo esse momento das cruzadas em que os trinitários estiveram participando. Uma pessoa, por exemplo, muito conhecida, que foi um dos prisioneiros libertos pelos trinitários, foi Miguel de Cervantes, escritor de Dom Quixote, que muitos conhecem, já leram. Talvez Dom Quixote não tivesse nunca ter sido escrito se os trinitários não tivessem feito isso. Mas onde entra Nossa Senhora dos Remédios? É o que todo mundo deve estar perguntando. Ah, entra justamente agora. Pode trocar, Alan, por favor. E uma dessas viagens de resgate, em 1202, acontece o seguinte: o sultão, que está em Valência, Espanha, havia feito um acordo com São João da Mata de uma quantia que ele desejava para libertar prisioneiros que estavam em Valência. São João da Mata conseguiu essa quantia, vai a Valência libertar os seus prisioneiros. Só que ao chegar em Valência, o sultão diz: agora eu quero o dobro. E agora? Não tem como retornar até a missão na França e conseguir mais dinheiro. Como fazer isso? Ele então entra numa vigília de oração e suplica a Deus, então, que dê uma possibilidade de resolver esse problema, de remediar essa situação. E é aí que ele tem uma visão.
uma visão de Nossa Senhora. Nossa Senhora aparece para São João da Mata e entrega a São João da Mata uma bolsinha de moedas. E essa bolsinha, pode colocar a imagem, por favor, Alan. Nessa bolsinha está justamente a quantia necessária para a libertação daqueles escravos, daqueles cativos pelo sultão que estava em Valência, Espanha. Essa imagem que vocês têm à esquerda ilustra esse momento com São João da Mata à esquerda, recebendo a bolsa entregue por Nossa Senhora. Nossa Senhora, nesse momento, vai remediar a situação. E é por isso que a visão, essa é a primeira aparição de Nossa Senhora dos Remédios. A imagem de Nossa Senhora dos Remédios, original, ela traz sempre, carregando em suas mãos, uma bolsa de moedas, porque ela simboliza ali o remédio que ela trouxe para a situação difícil que São João da Mata estava passando. Com o passar do tempo, a devoção de Nossa Senhora dos Remédios foi até se alterando. Hoje em dia, vocês vão encontrar muitas imagens de Nossa Senhora dos Remédios que não trazem uma bolsa, mas podem trazer um ramo, por exemplo, de flores, ou um ramo de trigo, algumas trazem uma chave, trazem outros objetos. Mas a forma mais antiga, como essa que vocês têm à direita aqui, essa imagem do século XII, justamente, no período onde está tudo começando, desculpa, século XIII, eu errei ali, onde está tudo começando, logo depois da visão de São João da Mata. Essa imagem que está em Andorra, aqui também na Europa, mostra uma imagem românica, então vocês estão vendo justamente os traços ainda muito rústicos, é uma imagem do século XIII. Elas foram depois se modificando um pouquinho, mas ainda com o menino Jesus ao colo e na outra mão a bolsa de moedas. É interessante observar essa imagem da esquerda, que ilustra essa primeira aparição de Nossa Senhora dos Remédios, onde podemos ver também São Félix de Valois do lado direito. Vemos também, abaixo da imagem, se vocês observarem bem, 3 figuras. Atrás de uma grade, um muçulmano preso. Na frente da grade, um cristão também acorrentado. E do lado direito da imagem, um negro acorrentado. Por quê? Porque essa imagem, como vocês podem observar, ela foi feita por Bossi em 1880. Já é um período onde você tem escravidão de negros. Resultado, com o final das cruzadas, os trinitários, ou a Ordem da Santíssima Trindade e Redenção de Cativos, começou a se voltar para outros tipos de cativeiros. E é isso também que vamos observar na chegada ao Brasil. Mas Nossa Senhora dos Remédios não parou por aí, não. Pode colocar a próxima imagem até, Alain. Ela vai aparecer novamente. Ela aparece novamente em Tunis, para São João da Mata, também, mais uma vez, entregando uma bolsinha de moedas, e depois ela vai aparecer pela terceira vez, nessa imagem que o Alain vai colocar para a gente agora aqui. Nessa terceira imagem, vocês estão vendo Nossa Senhora dos Remédios aparecendo agora para São Félix de Valois. São Félix de Valois vai falecer em 1212. Um pouco antes do seu falecimento, Nossa Senhora dos Remédios aparece também a São Félix de Valois e entrega para São Félix de Valois uns escapulários com a cruz dos trinitários. Veja que aqui eu já tenho a imagem da Nossa Senhora dos Remédios vestindo o hábito trinitário. Com o passar do tempo, a imagem vai sendo representada como uma imagem trinitária, vestindo o hábito dos trinitários com a cruz trinitária, inclusive no peito. Ao lado, à direita, vocês estão vendo uma imagem mais recente, Nossa Senhora dos Remédios de Valência. Interessante que eu escolhi essa de propósito, porque é o lugar onde ela apareceu pela primeira vez, em Valência, Espanha. E veja, uma imagem dos trinitários também, com o hábito trinitário, a cruz trinitária e a bolsa de moedas. Foi esta imagem que também o bispo Sebastião Duarte recebeu lá da Espanha e colocou no nosso programa deste ano, de toda a celebração de Nossa Senhora dos Remédios. Vem desta visão de São Félix de Valois, de Nossa Senhora dos Remédios, entregando os escapulários para ele, o hábito também de, muitas vezes, as imagens de Nossa Senhora dos Remédios usarem escapulários também como enfeite, enfeitando, ou Jesus carregando o escapulário, como também aparece essa imagem de Andorra. Quando Nossa Senhora dos Remédios aparece para São Félix, ela entrega os escapulários e diz que
aqueles que usarem os escapulários e na hora da morte rogarem o nome de Jesus Cristo, seriam salvos e iriam para o céu. Foi a mensagem que ela deixou para São Félix. Mas tem uma quarta presença da Nossa Senhora dos Remédios também, que é muito importante, que a gente vai ver na próxima imagem, que é a quarta aparição de Nossa Senhora dos Remédios, muito importante, que já acontece alguns anos depois, uma aparição de 1571. É quando Nossa Senhora dos Remédios aparece na Batalha de Lepanto. Essa batalha é uma batalha, então, entre os cristãos e os otomanos, então é ainda cruzada acontecendo ainda em 1571, e eu tenho fazendo o comando dessa batalha, são vários países que se unem contra os otomanos, mas principalmente João da Áustria e Dom Miguel de Moncada. João da Áustria e Dom Miguel de Moncada, inicialmente, vão até Valência, de novo, Espanha. Você vê que Valência realmente é o local onde Nossa Senhora dos Remédios ficou muito, muito forte, pela ter sido a primeira aparição dela. Vão à igreja de Nossa Senhora dos Remédios, já em Valência, de 1571, e lá veneram Nossa Senhora dos Remédios e solicitam a ajuda dela nessa guerra para a qual eles estão indo. E vencem a batalha. Vencendo a batalha, eles retornam e trazem para a igreja de Valência várias oferendas. Trazem 200 moedas de ouro, trazem inclusive um manto turco e colocam sobre a santa, Nossa Senhora dos Remédios. E assim, essa batalha de Lepanto vai ter a sua vitória atribuída à ação, ao socorro, ao remédio da batalha trazido por Nossa Senhora dos Remédios, principalmente por Pio V e pelo Papa Gregório XIII. Esses dois papas vão claramente associar a vitória ao fato de que João da Áustria e Miguel de Moncada tenham feito essa primeira solicitação na igreja de Nossa Senhora dos Remédios e tenham sido atendidos por ela. Isso vai fazer com que a devoção a Nossa Senhora dos Remédios também fique muito ligada aos marinheiros, justamente por ter sido uma batalha no mar. E esse fato dela estar ligada aos marinheiros vai ter muita ligação com a vinda da devoção para o Brasil. Pode tirar a imagem, por favor, Alan. Estamos aqui no século XVI, certo? 1571. E o século XVI é um século muito interessante, que é o século das reformas. Normalmente está associado na cabeça de muitas pessoas à reforma protestante. Sim, Lutero faz a reforma em 1517. Mas não foi só Lutero que fez reformas na igreja no período do século XVI. No século XVI eu tenho diversas reformas religiosas, como a reforma dos carmelitas, a reforma dos mercedários e também a reforma dos trinitários. O que os reformadores buscam? Buscam a vocação original. Todas essas reformas católicas vão na busca da origem das suas vocações. E, no caso dos trinitários, vão voltar à primeira regra da ordem, porque a regra já tinha sido modificada lá desde 1193 até 1500, já tinha sofrido muitas reformas. Agora não, agora eles querem voltar àquela regra original. E o que a regra original dizia? Que a ordem foi feita para libertar cativos nas cruzadas. Tá? As cruzadas ainda existem, só que as cruzadas não estão em todos os lugares. Bota para mim a imagem, por favor, Ala, mais uma vez. Outra imagem. O reformador trinitário será São João Batista da Conceição. São João Batista da Conceição, um padre, então, espanhol, vai fazer a reforma dos trinitários, trazendo, então, os trinitários de volta para a regra original, que dizia que eu preciso me preocupar com aqueles que são vítimas das cruzadas. A cruz trinitária, que era esta que vocês veem à direita, acima, que tinha as pontas alargadas, passa a ser essa cruz de pontas retas, que vocês podem ver embaixo. E os trinitários passam a ser chamados de trinitários descalçados ou descalços. São João Batista da Conceição vai criar a Congregação dos Irmãos Reformados e Descalços da Ordem da Santíssima Trindade e Redenção dos Cativos. A Ordem da Espanha começa a crescer cada vez mais, a Ordem dos chamados calçados, que eram então os franceses, aqueles que estavam também já anteriormente em Roma e em Portugal também, começa a ficar cada vez menor, até o ponto de que a ordem dos descalçados acaba assumindo tudo, e até hoje o que nós temos é a ordem dos
descalçados. Mas lembra, acabei de falar que a ordem, voltando para a regra inicial, ela vai se preocupar com cruzados. Estamos em 1500. 1500 acontece o quê? Colonização do Brasil, por Portugal. E o que estamos acontecendo em Portugal e Brasil? Tem cruzada em Brasil? Não, o Brasil não tem cruzados. Cruzadas são em outros lugares. Então, a ordem da Santíssima Trindade e Redenção de Cativos não é encaminhada para o Brasil. No lugar da ordem da Santíssima Trindade e Redenção de Cativos, é enviada a ordem real, celestial e militar de Nossa Senhora das Mercês para a redenção de cativos. Os mercedários vão parar no Brasil. E são os mercedários que têm uma vocação muito próxima dos trinitários, que vão chegar no Brasil, ainda em 1500, e vão fundar aqui várias também irmandades, vão fundar igrejas, vão fundar conventos, mosteiros, até seminários feitos pelos mercedários. Mas os trinitários não teriam a possibilidade de vir, porque essa divisão de quem vai para onde foi feita pelo governo filipino, que estava nesse momento liderando Espanha e Portugal, Filipe II. Filipe II, então, manda os mercedários para o Brasil e os trinitários podem continuar fazendo a libertação só da parte das cruzadas. Mas agora voltamos àquele meu problema inicial. Se os trinitários não vieram ao Brasil em 1500, só os mercedários vieram, como então a devoção de Nossa Senhora dos Remédios apareceu no Brasil? Não foram totalmente os freis trinitários, ou os padres trinitários que chegaram no Brasil. A devoção de Nossa Senhora dos Remédios chegará ao Brasil pela mão dos leigos. Agora, em 1500, a ordem já apresenta vários leigos, ela já se espalhou por várias regiões da Europa e já tem vários leigos envolvidos. E são esses leigos pertencentes a irmandades, pertencentes a associações trinitárias, que vão chegar ao Brasil e trazer a devoção de Nossa Senhora dos Remédios, desenvolvendo, inclusive no Brasil, a missão da ordem, criando hospitais, hospitais de Nossa Senhora dos Remédios, hospitais baseados na ordem dos trinitários, criando cemitérios, criando escolas, capelas de Nossa Senhora dos Remédios, e incentivando a libertação de cativos, inicialmente dos cativos indígenas, que eram escravizados no Brasil, e posteriormente dos cativos africanos, que também eram trazidos para o Brasil. E atualmente, inclusive, continua existindo, mas fazendo ainda a libertação, mas não dos cativeiros, só de cativeiros de escravidão. Isso ainda acontece, infelizmente isso não é real, mas também dos outros escravidões sociais, econômicas, físicas, do tráfico e outras questões. Como é que sabemos disso? Coloca, por favor, mais uma imagem para a gente. Eu quero mostrar para vocês o local onde, em 1506, gente, é muito tempo, em 1506 foi realizada a primeira missa em ambiente fechado no Brasil. E onde é que a primeira missa em ambiente fechado foi realizada no Brasil? Numa capela de Nossa Senhora dos Remédios, que não é esta da esquerda que vocês estão vendo. É claro, essa igreja já foi construída no local onde a capela estava. A capela original já não existe mais, uma capela de 1506. Mas a primeira vez que no Brasil foi feita uma missa em local fechado foi feita numa capela de Nossa Senhora dos Remédios. E isso já em 1506. Quem levou a devoção a Nossa Senhora dos Remédios em 1506 para o Brasil? Sabemos que essa igreja, que fica em Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, ao lado dessa igreja está o marco da chegada de Américo Vespúcio, em 1503. E sabemos também que, junto com a fragata de Américo Vespúcio, estava um frei trinitário. Esse frei trinitário provavelmente levou consigo uma imagem de Nossa Senhora dos Remédios e fez essa capela em 1506, onde foi feita a primeira missa em ambiente fechado. A imagem que atualmente está na capela, nessa igreja, Nossa Senhora dos Remédios, em Arraial do Cabo, é esta que está ao meio da imagem dessa ilustração toda aqui. Vocês veem que também não é uma imagem original, já é uma imagem posterior, de época posterior. Ela não apresenta as características trinitárias, ela não tem a bolsa de moedas, ela está segurando um ramo, já pensando mais na interpretação de remédios, como sendo remédios ligados à saúde e não mais remediar situações problemáticas em geral. E o próprio menino Jesus é minúsculo na outra mão de Nossa Senhora.
Outra igreja interessantíssima, também ainda desta época, do século XVI, no Brasil, fica em Joerana, Bahia, é a igreja de São João da Mata, fundada em 1581. Esta capelinha, já, apesar de ser uma capela um pouco mais recente também, mas também ainda apresenta características um pouco bem mais antigas, bem mais próximas, talvez, das características originais das capelas de pau a pique que eram feitas no Brasil. Essa capela de São João da Mata, essa igrejinha de São João da Mata, em Joerana, também foi fundada por um frei trinitário que esteve no Brasil, acompanhando quem? Padre Manuel da Nóbrega. Padre Manuel da Nóbrega, andando pelo Brasil, junto com o frei trinitário, esse frei trinitário também trouxe a devoção a Nossa Senhora dos Remédios e teria também fundada essa primeira igrejinha em Joerana, Bahia. Muitas outras capelas foram surgindo na região do Brasil todo, principalmente nas regiões onde inicialmente havia entrada de marinheiros, então regiões próximas a ilhas, próximas regiões como, por exemplo, Fernando de Noronha, onde a primeira capela é de 1737, Nossa Senhora dos Remédios, ou Paraty, onde a capela é de 1646, ou o próprio Mosteiro da Bahia, onde também, Mosteiro de São Bento da Bahia, onde tem uma capela dentro dele de Nossa Senhora dos Remédios, e construída em 1582, e assim vai. São diversas outras igrejas que vão surgindo nesse decorrer da devoção se espalhando. E eu falei de duas que foram trazidas por freis, sim, mas a grande maioria dessas igrejas de Nossa Senhora dos Remédios, que se espalham pelo Brasil todo, essa devoção a Nossa Senhora dos Remédios, não vem pela mão de freis, mas vem pela mão de leigos. Leigos que vêm colonizar o Brasil e trazem consigo a devoção a Nossa Senhora dos Remédios, trazem a sua imagem Nossa Senhora dos Remédios, fundam suas capelinhas, muitas vezes capelas dentro de suas próprias casas, ou se é um sitiante maior, um fazendeiro, às vezes uma capela um pouco maior, onde as pessoas começam também a afluir para ali ouvir as missas, ou fazer os batizados, os casamentos, e a Nossa Senhora dos Remédios vai se colocando nesses lugares todos. O interessante é que em todas as capelas que eu estudei pelo Brasil todo, todas elas se relacionam de alguma forma com a ação abolicionista. Ou são capelas construídas por escravos, devotos escravos, ou são capelas construídas por pessoas que tinham envolvimento com a luta abolicionista. Mas estamos falando agora de Nossa Senhora dos Remédios em Maranhão. Fui convidada pela Diocese de Caxias, no Maranhão, para falar. E como é que Nossa Senhora dos Remédios chega ao Maranhão? Essa história é muito bonita também. É interessante que eu fui descobrir essa história, fui descobrir mais sobre essa história, na verdade, dentro do Arquivo Secreto do Vaticano. Por quê? Entre os anos de 1716 e 1724, o bispo de São Luís do Maranhão e Pará, porque era uma diocese única, uma diocese imensa, que envolvia toda a distância que você possa imaginar, do Atlântico até mesmo as colônias espanholas, e do Pará até o alto do Brasil também, todas essas partes eram feitas de uma única diocese chamada de São Luís e do Pará. O bispo dessa diocese, em 1716, indicado para essa diocese, era um frei trinitário, Dom Frei José Delgarte. Dom Frei José Delgarte nasceu em Coimbra, em 1616. Estudou no convento da Santíssima Trindade de Santarém. Ele era um religioso calçado. Ele era um religioso, então, que ainda usava aquela cruz antiga, claro. Apesar que naquela época ainda existiam alguns religiosos trinitários calçados. Eles só deixam de existir em 1800 e pouquinho. Vai ser nomeado como bispo, então, do Maranhão e do Pará em 5 de outubro de 1716. Vai, então, fazer a viagem ao Brasil, chega no Brasil um pouquinho depois, vai chegar no dia 4 de junho de 1717. Guardem essa data, ela vai ser importante já para conversarmos sobre ela. 8 dias logo depois de chegar no Brasil, ele já assume o trabalho na sua diocese. E o importante é que este homem, José Delgarte, ele já era conhecido por ter uma pregação prática, uma pregação voltada para a reforma dos costumes. E ao chegar no Maranhão, o que chama a atenção imediatamente dele é o fato de que os padres casavam, os padres tinham filhos, viviam uma vida desregrada, e ele já começa a trabalhar sobre isso. Mexer com esses padres, ou sai do sacerdócio, ou muda de vida, e começa a trabalhar isso tudo. Ele vai fundar uma escola
para poder começar também a formar novos padres para o Brasil, para poder suprir a carência de padres no século XVIII no Brasil. Ele vai fundar uma escola para crianças, escola primária. E é muito interessante que essa escola primária foi talvez a primeira vez, muito provavelmente, em que na colônia do Brasil, colônia de Portugal, se cogitava em uma escola de caráter público e laico. Não era escola religiosa. Ele fez uma escola para crianças, que não era uma escola religiosa, uma escola que ensinava tudo para as crianças, e era uma escola pública, não há necessidade nenhuma de pagamento para essas crianças estudarem nessa escola. Ele também vai se preocupar com a construção da nova Sé, porque chegando lá, a Sé é um prédiozinho minúsculo de pau a pique, escuro. Ele vai, então, criar uma igreja realmente bonita em São Luís. Ele vai fazer a igreja de Nossa Senhora dos Remédios em São Luís, inaugurando em 1719 a igreja de Nossa Senhora dos Remédios em São Luís. Tem um slide da igreja, acho que essa dá para a gente mostrar. Eu não tenho, infelizmente, nenhuma imagem de José Delgarte, não consegui nem mesmo no Vaticano. Aqui nós temos a imagem de Nossa Senhora dos Remédios, atualmente, na Catedral de Nossa Senhora dos Remédios de São Luís. Vejam que ela também não tem características trinitárias, tem uma imagem também posterior, mas, de qualquer forma, ela também traz o Menino Jesus e traz ali, em vez do ramo, em vez da bolsa de dinheiro, traz um ramo de trigo, mostrando também uma questão mais de saúde, de cura, né, das doenças. José Delgarte também vai se preocupar em criar uma prisão para delinquentes eclesiásticos, padres que não queriam mudar de vida, porque não queria que esses padres ficassem junto com os outros prisioneiros. Então, uma prisão especial para padres. Faz também um hospício para pessoas que tinham problemas mentais toda essa região do Maranhão e do Pará. Vai também se preocupar em criar um cemitério. Mas, mais do que isso, é interessantíssimo que ele, sendo um bom trinitário, pode até tirar essa imagem, já vimos bastante. Obrigada, Alan. Sendo como é um trinitário, preocupado com a libertação de cativos, a coisa que vai chamar a atenção dele também, além da questão da vida dos padres, é o fato de que o governador do Maranhão, da época, estava empreendendo uma guerra muito grande com os índios cariris. Era chamada Revolta de Manduladino, a revolta que aconteceu de 1712 a 1719, também no período que ele chega. E ele fica horrorizado com os maus tratos dados aos índios, escravizando mesmo os índios. E ele vai, então, se confrontar diretamente com esse governador e vai conseguir, mandando cartas para o rei lá em Portugal, aqui em Portugal, fazer com que esse governador seja substituído. E assim contribuindo, inclusive, para que tudo isso terminasse, a revolta e tudo voltasse um pouquinho, melhorasse um pouco a situação dos indígenas na região do Maranhão e do Pará durante o seu bispado. Ele vai pedir a separação da diocese de Maranhão e Pará, é ele que faz essa solicitação. A divisão vai acontecer em 1719, embora ele vai continuar o governo cuidando das duas dioceses, até quando ele vai falecer no dia 14 de dezembro de 1724, depois de 8 anos trabalhando no Brasil. Ele é sepultado atrás da capela mor da igreja do convento das Mercês. Lembre-se, não tenho igreja, eu tenho igreja de Nossa Senhora dos Remédios, mas eu não tenho convento de trinitários, isso era proibido, não era possível fazer isso no Brasil ainda. Então ele é enterrado no convento das Mercês, dos mercedários, e depois, quando o convento deixa de existir, ele é transladado, o seu túmulo, seus ossos, seus restos vão ser transladados para a Catedral de São Luís. Eu queria ler para vocês só um pedacinho do meu livro aqui sobre isso, que é a Liberdade de Ler, que fala o seguinte: o bispo José Delgarte, através da sua vida e obra, deixou marcas na sociedade do Maranhão, visitando, ensinando a doutrina, ministrando sacramentos, ordenando sacerdotes, punindo espiritual e socialmente os faltosos, fossem leigos ou clérigos, empreendendo reformas educacionais e políticas, lutando pelos direitos dos povos indígenas e dos menos favorecidos e estimulando devoções e confrarias. Não há como avaliar na sua totalidade as ações empreendidas por esse frade trinitário no Brasil do século XVIII, que, por vezes, chega a assumir contornos quase heróicos, e da qual ainda há muito para se conhecer.
mas também não há como negar que seu testemunho de vida com certeza influenciou muitos a seguir seus passos na devoção à Santíssima Trindade e da devoção à Nossa Senhora dos Remédios, com as implicações que essas devoções traziam. E hoje é impressionante vemos agora o bispo Sebastião Duarte como sendo aquele que está dando continuidade à obra, ao trabalho de José Delgarte, do bispo José Delgarte. Isso, para mim, é um legado impressionante que ele deixa e que agora o bispo Sebastião Duarte está assumindo isso. Eu queria colocar mais uma imagem, a imagem agora é de Caxias. A Catedral de Remédios de Caxias, para aqueles que não conhecem, é esta que está aqui à esquerda. A imagem que está no altar é a imagem do centro. E há mais uma imagem, que é esta que está à direita, que tem sido a imagem peregrina nessa semana toda, uma imagem que estava no cemitério de Nossa Senhora dos Remédios, também em Caxias. Então vejam que tudo são obras muito próximas também à devoção dos trinitários. Essas duas imagens carregando atualmente a bolsa também de moedas, com o Dom Sebastião Duarte resgatando essa história tão bonita da imagem de Nossa Senhora dos Remédios, do seu início da devoção. E eu não pude deixar de registrar também o altar de Nossa Senhora dos Remédios da Catedral. E podem observar que aquela cruz que está ali no altar, eu não sei não, mas eu suspeito que pode sim ter ainda uma herança trinitária nessa cruz, sob o altar onde está a imagem de Nossa Senhora dos Remédios. Essa capela, essa catedral, ela tem uma história interessante, porque ela foi erguida em 1817. Lembram-se o que aconteceu em 1717? A chegada de Dom Delgarte como bispo do Maranhão. Agora, 100 anos depois, exatamente 100 anos depois, a Catedral de Nossa Senhora dos Remédios de Caxias é erguida. Erguida com o quê? Com o pedido de um português, José Antônio de Oliveira, devoto de Nossa Senhora dos Remédios. Muitos devotos de Nossa Senhora dos Remédios portugueses viviam nessa região em Caxias, vindo principalmente da cidade de Porto. Em Porto, aqui em Portugal, a devoção à Trindade não é muito forte. Ainda existem muitas igrejas e hospitais ligados à Santíssima Trindade e irmandades da Santíssima Trindade, que são ainda herança dos trinitários. E esses devotos, provavelmente, esse português que estava em Caxias, José Antônio de Oliveira, ele provavelmente seria alguém que veio de Porto, da cidade do Porto, e trouxe consigo a devoção vinda dos trinitários, a Nossa Senhora dos Remédios. E é interessante observar que a capela, que também não era essa, a capela que tinha sido erguida no Morro das Tabocas, essa capelinha, que hoje não existe mais, seguiu a herança de participação social, de toda a atuação social dos trinitários, porque dentro dessa capela é que eram realizadas as reuniões da Câmara Municipal de Caxias, em 1823, quando já tinha acontecido a proclamação da independência por Dom Pedro I, mas Caxias ainda não tinha aderido à independência. Foi lá, dentro da Capela de Nossa Senhora dos Remédios, que os vereadores de Caxias decidiram se unir à independência, assumir a identidade como brasileiros, que eles eram uma parte portugueses, e aderir à independência, dentro da Capela de Nossa Senhora dos Remédios. Essa capela também é importantíssima dentro da Revolta da Balaiada, entre 1838 e 1841, revolta essa onde vaqueiros, quilombolas, escravos, pobres em geral da região, se revoltaram contra os fazendeiros que agiam e mandavam e desmandavam, e muitas vezes nada em prol da sociedade, nada em prol dos pobres. E aí, buscando melhores de condições de vida, esses revoltosos vão se refugiar na Capela de Nossa Senhora dos Remédios. Veja, assim como a Capela de Nossa Senhora dos Remédios, lá em São Paulo, era o local de refúgio dos escravos fugidos, aqui eu tenho quilombolas, vaqueiros, pobres em geral, refugiados dentro da Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, na batalha, na revolta da Balaiada. Pode tirar. Vemos, então, que só finalizando isso tudo, que a devoção à Nossa Senhora dos Remédios continua realmente a nos impelir a não nos conformarmos com as situações sociais, as injustiças sociais, com as injustiças econômicas. Nossa Senhora dos Remédios nos impele a agir em prol da libertação dos cativos, sejam eles cativos economicamente, cativos socialmente, cativos das drogas,
cativos de problemas diversos, até mesmo de doenças. Nossa Senhora dos Remédios continua ainda nos impelindo a agir para remediar o nosso mundo, para melhorar o nosso mundo, o mundo onde vivemos. E como eu já disse, Dom Duarte é o herdeiro de Dom Delgarte. Eu acho isso emocionante, realmente. Todos aqueles leigos, devotos a Nossa Senhora dos Remédios, que trouxeram a devoção, espalharam a devoção pelo Brasil todo, a eles, é a vocês, leigos, devotos a Nossa Senhora dos Remédios, que eu falo agora, porque é a vocês que a missão dos trinitários é conferida também. É a vocês que Nossa Senhora dos Remédios confere essa vocação de libertar, de remediar, de trabalhar pela redenção deste mundo, pela redenção das pessoas que ainda carecem da ajuda de Deus em tantos lugares onde existem por aí. Eu quero terminar com mais um texto do meu livro que eu queria ler para vocês, onde eu disse: Nossa Senhora, na verdade, esse aqui é um texto do padre Aldo Berardi, um padre trinitário, que está atualmente em Roma, junto com o Papa Francisco. Nossa Senhora não pode ficar indiferente ao clamor dos cativos e infelizes. Ela vem trazendo um remédio para essas situações, convidando seus filhos a agir e mudar o curso das coisas. Não é uma simples devoção, mas uma alavanca poderosa para a mudança. A liberdade, muitas vezes ameaçada, é um bem precioso que deve ser defendido e protegido. Rezando a Nossa Senhora do Bom Remédio, o crente é devolvido à sua própria escolha e compromisso na sociedade. A devoção não bloqueia, ela compromete e ela envia. Eu queria deixar só a última imagem, antes de terminar, para quem quiser conhecer. Este é o livro, o livro que eu pesquisei muita coisa, nem tudo isso que eu falei, muito mais está nesse livro, A Libertação de Cativos sob o Manto de Nossa Senhora dos Remédios, da editora Prismas. Esse livro, infelizmente, não está mais à venda em editoras, está esgotado, mas você consegue comprar em sebos, mas ele vai ser reeditado em breve. Em breve eu estou reeditando esse livro, e se você quiser saber sobre a reedição do livro, se interessar por ele, esse é um livro físico e e-book, você pode me seguir, ou até pelo Facebook, Instagram, no YouTube. Lembrando que no YouTube, no meu canal Lidice Meyer, todos são Lidice Meyer, você vai encontrar também outras palestras sobre Nossa Senhora dos Remédios. Se te interessou, vá no meu canal do YouTube e você vai encontrar algumas outras palestras lá abertas também, para a gente conhecer mais ainda sobre os trinitários e sobre Nossa Senhora dos Remédios. E no meu site há também alguns resumos do livro, há várias coisas do livro que você pode fazer o download, e também é uma forma de você também enviar suas perguntas, mas posteriormente, fora dessa live, e conversar comigo o que você desejar. Desde já eu agradeço mais uma vez a sua atenção, agradeço esse convite, e me coloco à disposição, se houver alguma pergunta sobre esse assunto que eu possa responder. Então, meu Deus, mas que aula, que aula. Eu estou muito edificado, muito obrigado, muito edificado. E eu creio que o pessoal da Catedral, o pessoal que está participando dessa live aqui,